Olá, boa tarde aos queridos ouvintes da Rádio Cidade. Eu sou Sirlene Correia, consteladora familiar e empresarial. E nós estamos aqui hoje no programa O Amor que Cura, falando para você de amor, de como a sua vida pode ser muito mais leve, de como nós podemos ser muito mais felizes olhando para a nossa história, olhando para as nossas raízes. E esse mês de setembro, que é um mês que se fala muito do suicídio, né? O mês de Setembro Amarelo, eu trouxe aqui hoje a psicóloga para conversar com a gente, e ela vai falar sobre a questão de como ela como psicóloga vê as constelações familiares e as outras ferramentas que ela também atende. Boa tarde, doutora Carla, tudo bem? É um prazer recebê-la aqui no programa. Olá, Sirlene, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo. É um grande prazer estar aqui e agradeço o convite. Bom, nós vamos falar aí sobre constelações, né? Como você, como psicóloga, que atende também com outras ferramentas, como que você vê essa questão de depressão, de suicídio, de como que, quando você indica um cliente para uma constelação ou para uma terapia, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigada. Bom, a minha formação principal ela é a psicologia, né, e é através dela que hoje eu atuo e olho para todos os processos, né. Além dela, eu trago muito forte hoje as constelações familiares e a alquimia. Eu faço os estudos da alquimia via Escola de Alquimia Joel Aleixo, para atuação junto aos florais. Então, eu olho através dessa tríade, né? Então, assim, quando a gente fala em suicídio, quando a gente fala em depressão, a gente sabe que a pessoa ela já está chegando num ponto em que ela não vê mais saída, né? É como se ela tivesse, assim, esgotado suas energias, ou através da alquimia a gente fala que a gente esgotou até o nosso próprio fogo, né, que é o que nos motiva a viver, que nos motiva a continuar os nossos processos. Então, quando alguém chega já num caso, né, de uma depressão mais grave e tudo mais, nós vamos olhar os vários aspectos, né, como que ela está hoje, né, vamos buscar via sistema das constelações aonde isso pode ter sido originado, né, e através da alquimia a gente trabalha com os florais para ir resgatando essa vontade de viver, esse fogo, né, e esse amor que é dela por ela mesma que em algum momento se perdeu. Então nós vamos olhando através dessas várias possibilidades, né, para quê? Para a gente chegar no mais profundo de um resgate para essa pessoa. Entendi. É sempre quando como a gente costuma dizer, né, nós somos corpo, mente e energia. Então, para que haja um tratamento completo, é sempre a gente olhar para várias possibilidades, né? A gente olhar o ser humano não só como aquilo que a gente está enxergando, né? Então, a constelação, ela pode permitir olhar além, né? Se essa questão é dela ou se ela traz algo da sua história, né? Como que a psicologia avalia isso e traz esse campo para que vocês possam olhar isso de uma maneira diferente, né? A psicologia, ela me embasa muito hoje com uma análise, né? Para ter uma análise, trabalhar o escutar, né? Aquilo que a pessoa me traz hoje. Mas para ir mais profundo eu uso as constelações e a alquimia mesmo. Por quê? Muitas vezes a pessoa nem ela sabe, né, a origem, ela não sabe o porquê que ela está triste, porquê que ela está no estado depressivo. Então, quando eu vejo uma pessoa nesse caso e ela abre, né, as possibilidades, por exemplo, de estar numa constelação familiar, aí eu realmente recomendo que a gente vá buscar essa origem no sistema, porque a constelação ela nos traz uma nova oportunidade de olharmos, de buscarmos e de estarmos atentos a processos que não são conscientes, né, que ela traz no seu sistema e que ela não tem a menor ideia do que aconteceu com seus antepassados, né, se isso é algo que vem e se repete, se já é um padrão na família, aonde se originou. Então a constelação ela ajuda demais isso. E isso traz um embasamento para ser trabalhado depois em sessões na clínica, né? Então aí a psicologia me ajuda muito, porque pelo que a gente olha via constelações, tem embasamento para trabalhar depois na parte clínica. Aí você processo. Traz isso para o processo individual do cliente. Isso mesmo. Entendi. Quanto tempo, em média, você acha que é interessante
um tratamento, né? Eu, como cliente, ir buscar, de repente, um psicólogo, quanto tempo você acha que é saudável esse atendimento? É que assim, vai depender muito de caso a caso, né? Do que está acontecendo, do nível, né? E da gravidade do processo. Né? Se a gente pega uns casos mais avançados, eu tenho certeza que não vai dar menos do que 6 meses de tratamento. Né? Porque assim, vai ser todo um processo de resgate, de autovalorização, de autoestima. Então, assim, é um passo de cada vez mesmo, que tem que ser junto ao cliente. O quanto também essa pessoa se permite. Entendi. E a você, ouvinte aqui da Rádio Cidade, você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp da rádio, é 99891-9891, 99891-9891. E nós vamos procurar aqui responder, né, as dúvidas aí dos ouvintes sobre essa questão de depressão, sobre essa questão de suicídio, de tristezas profundas, né, que muitas vezes nós trazemos. E às vezes essa tristeza nem é nossa, né? Como a gente costuma ver nas constelações, né? Muitas vezes essas tristezas vêm de antepassados, de pessoas que deixaram o seu país, e a gente, sem saber, acaba trazendo isso, né? Eu gostaria que você relatasse aí, de repente, algum cliente, alguma história que você atendeu, do cliente que veio com essa questão de tristezas aí muito profundas, né, olhando para esse mesmo suicídio, a sua experiência realmente como psicóloga, dentro do atendimento, como que você levou isso para a constelação, qual foi o resultado? Então, um caso bem recente foi uma senhora, né, ela tem um pouco mais de 70 anos, e que quem me procurou foi a filha dela. Quando ela chegou para mim, seria para uma constelação, mas né, ela passou o tempo todo, assim, da nossa sessão bastante fechada para o processo. E eu havia falado com a filha dela o seguinte, né, pedi autorização disso, se ela não tivesse aberta para as constelações naquele momento, se eu poderia entrar com outras ferramentas, né, porque a gente acaba fazendo muitas, né, nesse processo, e ela autorizou. Então, no dia que ela foi, ela realmente estava totalmente fechada, o campo, assim, não se manifestou, né, a constelação não abria nem que eu quisesse. A constelação, para quem não sabe, né, ela é uma ferramenta fenomenológica, não é, de repente, nós consteladores queremos, mas se o campo não permite, ou se o cliente não permite, né, a gente também não pode fazer nada, a gente não pode impor nada, né, a gente depende da energia ali de um sistema, e às vezes a gente não tem a permissão, né, então isso acontece também. Percebendo que eu não tinha essa permissão, né, eu entrei com ela via terapia e florais. Então, a gente já começou uns processos de limpeza, que eu consigo fazer via os florais, né, limpeza de trauma, limpeza de DNA, umas coisas, as cargas mais pesadas. E a partir daí, ela começou a se soltar mais, começou a criar mais confiança e nós fizemos a constelação individual. Né? Daí a gente fez com bonecos, né? E depois disso, ela foi se soltando, ela está num processo de resgate, de voltar para si, né, de sorrir mais. Então, de estar mais presente na própria vida. Né? E é um processo que nós estamos, né, que está em andamento, né, e que assim, os resultados eles estão vindo muito rápidos, né? Porque quando a gente associa a constelação floral e a terapia, os resultados vêm de uma maneira surpreendente. Interessante essa questão dos florais, né? Fale-me mais aí dos florais, como que você utiliza isso. Eu vi que vocês têm bastante receitas ali, Joel Aleixo é uma grande referência na parte de florais. Nos traga aí experiência, os florais que você usa, indicações para o ouvinte, de repente, que está passando aí por questões de tristeza, de depressão. Às vezes a pessoa realmente tem a vontade de tirar a vida, de como os florais podem ajudá-los junto com a constelação e com a terapia. Diga aí. Eu sou simplesmente apaixonada pelos florais. Eles atuam de uma forma tão profunda e tão surpreendente que... Nossa, fico até emocionada, sabe? Os florais do Joel Aleixo, eles atuam em todos os nossos níveis, né? Então, o corpo físico, o corpo mental, o espiritual e o emocional. Então, através desses florais, a gente faz algumas manipulações para fazer limpeza de traumas intrauterinos. Então, todos aqueles traumas em que eu tive enquanto eu estava na barriga da minha mãe, limpeza de DNA,
limpeza dos chakras específicos. Então, se a pessoa tem algum problema em alguma parte específica do corpo, a gente pode ir lá e fazer algumas limpezas, né? Para já começar a eliminar da pessoa tudo aquilo que com o tempo ela foi carregando, ela foi criando, né? Que a gente chama dos lixos internos. Uhum. Então, através dos florais, a gente já começa a eliminar de nós tudo aquilo que a gente não precisa mais. Então, isso vai abrindo caminho para que a pessoa consiga estar presente e, assim, depois entra com o reiki, depois entra com a terapia, entra com a constelação. Então, assim, já não tem mais aquelas coisas que estavam tirando, né, a alegria de viver da pessoa. Interessante esse floral de útero, né? Porque a pergunta não é nem quem teve problema, é quem não teve. Quem nunca teve nenhum trauma uterino, né? Eu trabalho com hipnose e eu percebo que quando a gente chega ali, né, muitas questões estão ligadas à nossa vida no útero, né? São 9 meses que a gente vive a história da mãe, né? Impactos, emoções, o que a mãe viu, como que o pai tratou a mãe, como que a mãe tratou o pai, como que a chegada dessa nova vida foi vista pela família. Isso tudo nos traz um impacto para a vida, né? Interessante o floral ele já trabalhar isso de uma maneira extremamente profunda, porque assim a gente já resolve 50% das questões da vida quando a gente já trata ali no útero, né? Isso. É bem interessante isso. E como que a gente usa esse floral, como que a gente agrega? Diga mais aí, interessante. Então, pela alquimia, a nossa gestação ela não dura 9, ela dura 12 meses. Porque 3 meses antes da concepção a gente fala que a mulher está grávida espiritualmente. Então o espírito da criança já acoplou no corpo da mulher até que no momento da concepção, né, tudo será formado. Então são 12 meses a gente recebendo todos esses impactos, né? E por mais que a gente tenha uma placenta que nos protege de 90% das toxinas, ela não nos protege das ondas, né, que são as emoções. Então, o que o corpo faz? Como um processo de defesa para essas ondas, ele transforma os traumas em moléculas de carbono. E os florais, né, na composição dele, os de limpeza, tem diamante na composição. Por quê? O diamante é o único que consegue quebrar esse tipo de molécula. Então, que ele vai lá nos ossos, que é onde se alojam, e ele fica batendo até ir retirando, né, esses traumas de nós. Então, assim, não é um processo fácil, porque nós vamos ter que fazer limpezas. E tem contraindicação? Qualquer pessoa pode tomar o floral ou tem que passar por um processo de tratamento? Ou eu posso só comprar o floral? Como que é isso? Pode. Pela alquimia, a gente faz sessões por uma vez por semana só. Então, a pessoa vai lá, ela passa por uma sessão, nós já formulamos o floral e ela começa a tomar. Tá? Então, assim, de acordo com as queixas dela, o momento dela e tudo mais, eu pego os florais que são mais adequados para o momento da pessoa e a gente faz uma formulação nesse floral. Então os florais são para cada pessoa é um floral específico. Você não tem lá um vidro que a gente pode pegar e tomar. Até existe um protocolo pronto. Né? Por exemplo, uma pessoa quer começar, vamos fazer uma limpeza do que a gente chama de serpente da mãe. São todas as informações que vêm via parte feminina dela. Então eu posso usar um trio básico, que é o limpeza, o purificação e um concentração, um calma, por exemplo. Eu posso fazer algo já protocolado pronto. Mas, obviamente, que eu prefiro ver o momento da pessoa. Porque, às vezes, se ela já está num processo, assim, de andamento de uma depressão, eu entro com alegria. Entendeu? Para restaurar, para trazer, para já ir trazendo um bem-estar para a pessoa. Ou se a pessoa chega para mim e eu percebo que ela não está muito bem, que ela não está pronta para uma limpeza, eu pego um frasco ou 2, eu faço uma manipulação bem básica, tranquila, para quê? Para ela já ir sentindo os efeitos do floral, para ela já ir retornando para si, entendeu? Para já ir tratando alguns sintomas, alguns sinais mais pontuais, antes de entrar realmente nessas limpezas. Entendi. Então, o ouvinte aí que de repente está ouvindo e de repente se conecta com essa questão aí de usar os florais, né? Porque às vezes as pessoas têm medo de buscar terapia, de buscar, às vezes a pessoa fala, eu tenho medo de ouvir ou ver o que eu não quero ver, né? Então ela fica assim com o pé atrás na constelação, ou mesmo uma terapia, né? Então vamos dizer que o floral seria o primeiro passo mais leve. Ou não. Seria algo que ela poderia ali começar a limpar aquele campo, aquelas emoções,
para até chegar a algo que ela precisa ver, que naquele momento ela não se sente preparada para olhar aquilo, né? De repente que causou a dor, aquilo que aquele momento que ela está vivendo, né? Então o floral poderia ser realmente o primeiro passo. Isso, eu gosto muito de colocar o floral já no começo. Ao não ser, obviamente, que a pessoa já me procure com algo específico. Fala assim, Laura, eu quero constelar. Entendeu? Se a pessoa já me busca para constelar, nós vamos direto para a constelação de acordo com o tema em que essa pessoa me traz. Agora, se ela vai buscar um processo, né, terapêutico, aí a gente já começa a aliar os florais junto. Porque além de acelerar o processo, né, ajuda muito a pessoa ir saindo do ponto em que ela estava, né, do buraco em que às vezes a gente se coloca, e começar a se resgatar e voltando pouco ao pouco, né? Então ele acelera muito esse processo. Tá, qual que é a diferença que você pode nos dizer entre buscar uma terapia com a psicóloga tradicional ou buscar uma constelação? Como que você diria isso ou dividiria essa postura para o cliente entender, né, para o ouvinte entender, de repente, o momento que ele está passando, qual seria a necessidade, né? Como que ele conseguiria colocar isso? Hoje a psicologia ela está começando a olhar para essas outras técnicas complementares, né? Então, assim, eu, Laura, enquanto psicóloga e também terapeuta holística, eu vejo muito qual a necessidade do paciente no momento. Eu tenho alguns pacientes que eles buscam de uma forma mais tradicional, então a gente segue com a terapia uma vez por semana, a gente olha de uma forma mais ampla, né? Como são sessões semanais, a gente tem mais tempo para ir trabalhando mais aspectos da vida da pessoa. Entendeu? Agora, quando ela busca já um outro tipo de forma, uma resolução, né? Uma constelação ou a própria alquimia, aí, como já vai estar com os florais, eu consigo fazer sessões ou quinzenais ou mensais, de acordo com a necessidade do paciente, com o que ele se permite para o momento. Então, assim, o tradicional, ele também é tão bom quanto o holístico. Só que essas novas terapias que estão surgindo, como a constelação, a alquimia, que agora está vindo bem forte, aceleram o processo, entendeu? Então, eu não vejo mais tanta necessidade da pessoa ficar muitos anos e anos em terapia. Né? Sabe que às vezes a gente usando um floral, fazendo uma constelação e tal, a gente escuta muito, nossa, eu fiquei tantos anos em terapia e eu não consegui enxergar que o meu problema era com uma avó, que ela se matou, que alguém fez alguma coisa no sistema, e depois que acontece isso, nossa, tudo muda. Entendi. Entendeu? É como se acelerasse o processo, né? De repente, quem aí tem, muitas vezes, sede da vida, né? Cada dia que a gente vive é um dia a menos que a gente vai viver, né? Na nossa vida a gente não sabe quanto tempo vai viver. Então, quanto mais rápido eu resolvo o meu conflito ou aquele sintoma, mais rápido eu vou tomando a minha vida, né? Eu vejo isso como o que a constelação pode me trazer um caminho bem mais rápido. Mas nem todo mundo está preparado para um caminho mais rápido. Então, aí ele pode buscar uma terapia que seja, às vezes, um processo de tratamento, né? Que ele vai colocando com os florais. Tem uma cliente aqui, né? Um ouvinte, perguntando sobre o nome dos florais, né? E aí eu queria que você explicasse, porque hoje a gente tem floral quântico, a gente tem florais tradicionais e a gente tem os florais do João Aleixo, que cada um é um tipo de floral, né? Para o ouvinte que está ouvindo aqui, de repente ele vai lá na farmácia de manipulação buscar florais, para ele entender qual que é a diferença do seu floral e dos outros florais que o mercado traz, e questões de valores também, porque eu já comprei os florais e eu sei que tem uma diferença, e eu queria que você explicasse essa diferença dos florais aí. A gente daqui a pouquinho já vai entrar num intervalo comercial, mas acho que dá tempo de você explicar aí e a gente coloca para as perguntas. Então vamos lá. O floral da linha João Aleixo, ele tem em geral um valor um pouco mais alto do que os normais, mas a forma de atuação dele muda. Florais tradicionais, eles atuam mais de uma forma sutil na pessoa. Então vem muita gente para mim falando, nossa, eu tomei um floral de Bach ou algum outro floral desse, né, tipo, e eu não senti nada. Por quê? Porque ele atua num campo sutil nosso. Então, se a pessoa ela tá com todos esses lixos internos que eu comentei anteriormente, não vai chegar a atuação mais potente para essa pessoa. Então, às vezes, fazer essas limpezas ajuda com quê? Que ela consiga receber melhor depois um floral nesse sentido.
tá? Porque eu mesma tomei uma época Aldibá e eu realmente não sentia. Né? Então, depois que eu conheci, eu passei pelo processo do Joel, eu até me assustei, eu falei, nossa, né? Não era só um floral? Por quê? Eu falei, uau, o que aconteceu, né? Como é que ele atuou tão fortemente em mim? Então, assim, apesar dele ter um valor um pouco mais alto, em termos de processo, o resultado é mais rápido. O resultado ele é mais rápido, ele vai mais profundo, ele permite que a gente faça manipulações de limpezas, né, de fortalecimentos do processo. Mais pra frente eu também vou trabalhar com os astrológicos, então mexer nos mapas, mexer na matriz feminina, para mulher que tem dificuldade de engravidar. Então eles vão muito além do que um simples floral. Até a gente brinca com o Joel, não tem um outro nome que você possa dar, porque daí o pessoal confunde e acha que é... É verdade, tem o floral, você até já falou, floral de bar, né? Isso. Eu já usei também, já vendia onde eu trabalhava. E quando eu conheci o Joel Aleixo, realmente eu percebi a diferença bem grande do valor, né? Sim. Mas é porque o resultado dele também é muito mais profundo. Isso. E você ganha tempo na vida, né? E tempo não tem preço. Exatamente. Entendi. Bom, a gente vai entrando num intervalo comercial e nós estamos aqui falando com a psicóloga Carla Zambotto e... Laura Zambotto, desculpa. E a gente vai entrar no intervalo comercial, então o telefone aqui para você fazer a pergunta do ouvinte é o 99891-9891. Então você pode fazer a sua pergunta aqui, que na medida do possível a gente vai estar respondendo sobre questões de florais, questões da parte da psicologia também, né? Então você pode mandar a sua pergunta aqui, daqui a pouquinho a gente volta.